Agora, o professor pergunta se você que está educando as meninas, já tem 2 filhas, né? O Ricardo também. Você lê alguma coisa assim? Porque eu imagino que existam... Tudo que eu... Por exemplo, eu tinha um chefe que ele... O sonho dele, da mulher, era ter filho, né? E aí eles tentaram algumas vezes tal, e acabaram conseguindo depois de um bom tempo. E antes dele, durante os 9 meses da gravidez, ele lia muito sobre como educar filho, como criar, desde qual idade, qual que seriam os momentos para você fazer a introdução sobre educação financeira e tudo mais, sobre diversos assuntos. Tem uma literatura que ajuda as pessoas a fazer isso, ou é mais, assim, você acha que é mais na experimentação? É um pouco na experimentação, porque a educação financeira delas começou com passa-cartão. Até então eu não pensava em educação financeira para elas, não vou mentir. Então começou ali com seus 3 para 4 anos, cartão, pai. Cartão, mãe. Falei, putz, esse cartão aí tem que começar a controlar essa história. Eu tinha educação financeira para a família, mas não o diálogo com elas, que foi aquela história lá minha de 2009, já casado, vamos entender essa bagunça. Então, literatura, tem um livro do Cerbasi interessante sobre educação financeira para criança. É legal ler, é bem interessante, mas eu acho que você sentir muito dia a dia é o melhor de todos. O que eu recomendo é você acompanhar mais analistas pensando em investimento. Mas a parte de como trabalhar com dinheiro não tem muito mistério. Eu acho que um pedaço é dinheiro para investir, um pedaço é para gastar. Esse gastar você tenta educar para elas para não virar bumba meu boi, para não ser todo gasto no dia que recebeu e ter 29 dias sem dinheiro. Então é uma coisa meio intuitiva. Eu acho que a parte mais complexa aqui é do investimento, que muitas pessoas não sabem. Aí nós temos um grupo muito bom para fazer esse investimento. Qual é? Fala, vem. Finclass, pô. Finclass, pô. É que você falou grupo, eu falei, o grupo tem muitas coisas, né? Então... Mas se você quiser aprender a investir melhor ou quer saber onde investir, é Finclass. Então essa eu acho que é a parte mais complexa. A parte de educação não é tão complicado em relação a dinheiro, tá? E dando exemplo, não vai você querer limitar elas e você tá no cheque especial todo arrebentado. Elas podem não saber, mas tua consciência sabe. Então não é querer dar uma de durão se do outro lado você faz bagunça. Entendi. Então o famoso exemplo é a base de tudo. Exemplo é muito mais importante do que palavras. Eu acho que sim, de tudo que você falou, uma coisa que me chama muita atenção, eu acabei de ter o 2º filho também, só que ele tem 2 meses, completa 3 daqui a pouquinho. Então ainda tem tempo para poder pensar em educação financeira com ele, né? Para começar o processo com ele. Mas uma coisa que eu venho notando toda a nossa conversa até agora é o respeito às individualidades. Então, porque cada uma é de um jeito. E mesmo nesse trato do dia a dia, você vai contornando essas individualidades, levando as duas para um caminho mais virtuoso nessa relação com o dinheiro, mas respeitando as individualidades. E aí, complementando aqui o ponto que Guilherme perguntou, sim, é importante a gente procurar alguma bibliografia bacana, de fontes, o próprio livro do Cerbasi, muito bom, mas no final do dia, cada ser humano é único. Então a gente tem que ter esse tato de fazer a leitura de como é a criança, e o ponto que você colocou, você tem que ser o exemplo. Se você não for o exemplo ali, porque eles aprendem muito com isso, né? Copiando. A maneira elementar que o ser humano aprende é copiar de alguém. Né? Então, principalmente quando é criança, né? Criança é uma página em branco. Então, acho que a gente respeitar as individualidades, né? E não blindar. Isso é uma coisa que eu me esforço muito na conversa ali com a minha esposa. A gente que, tudo bem, Pedro ainda tem 8 anos, tem muita coisa para acontecer, mas jamais blindar o assunto finanças dentro de casa. Não, nunca. Porque lá na frente vai se tornar um jovem que, vai, sei lá, vai morar fora ou vai pro exterior. Você vai ter a sua vida financeira, vai chegar conta de água, de luz, condomínio para você pagar, você vai ter seu salário, você vai ter que se virar. Se você colocou numa bolha, você criou um cara enrolado, uma pessoa enrolada na vida financeira para adiante. Você pode ter certeza. Então você já vai ter que estar trabalhando isso desde sempre. Só para te responder, quando você perguntou, desde criança você aprende sobre finanças, eu falei, eu tinha noção de investir, mas não tinha noção de poupança. Meu pai, em 2018, tomou um tombo na garagem, bateu a cabeça e ficou internado. Não chegou a correr risco de vida, mas ficou numa CTI durante algumas semanas.
Foi em 2018 que eu descobri o salário dele. Caraca. Foi em 2018 que eu cheguei pra minha mãe e pra minha irmã e falou, ó, vai bater conta de luz, eu não sei se é débito automático ou não, vai bater IPTU, vai bater IPVA, vai bater a vida roda, continua rodando. E eu não tô na rotina de vocês, já tô mandando até em São Paulo. Então a gente tem que acessar o mundo dele. Aí eu falei pra ele, ele tava consciente, falei, pai, desculpa, tem que acessar teu mundo. Ele ficou um dia reticente, não me passou nenhuma senha. Nada, falou, não, já tô saindo do hospital, já resolvo isso. Levantou, nada, né? Nada. Aí ele chegou no dia milagre. seguinte, não, eu vou passar, minha senha tal, eu tenho conta na época no Itaú, hoje é Itaú e mais um banco, a senha tal, passou tudo, pode ver. Falei, então eu vou acessar tua conta, ok? Ok. Aí eu falei, pô, de aniversário ganha bem pra caramba. Porra, que salário é esse, meu irmão? Aí, pra ter ideia, minha mãe tinha noção, mas não tinha precisão. Então, esse é o tipo de coisa que elas com o tempo vão ter. Eu acho que ainda não é o momento. Sim. Isso. Eu acho que é o momento ainda de ter noção do gasto, mas eu acho que elas têm que ter noção. Papai e mamãe juntos fazem tanto por mês. Se a gente gastar mais do que isso, vai dar droga. Mas eu acho que ainda não é o momento. Exato, acho que eles é uma ainda não construção, têm né? A Uma noção, construção. mas daqui a alguns anos, sim. Então, esse é o tipo de coisa que eu não tive no passado. Eu não tive noção de quanto é... Por isso que 2009 eu acho que estourou minha vida. Eu tinha noção de ganhar, de investir, mas se não investir, segue em vida, vamos ser Sim. felizes. Legal. Eu costumo, Aí eu descobri o salário, descobri a poupança dele, descobri tudo. eu costumo dizer, cara, que assim, tem gente que fala, como é que eu preparo meu filho para ter uma educação financeira legal, uma condição financeira legal lá no futuro, né? Eu falo, cara, começa se preparando em você, né? Porque eu tava passou o Dia dos Pais e eu tava procurando uma foto, né, pra postar com meu pai e tal lá no Instagram. Aí eu achei uma foto, cara, que a gente tava numa viagem, num hotel assim, ele tava na beira da piscina, eu era muito pequeno. Tal, ele tava lendo um livro. E aí, na foto assim, eu dei zoom, era pai rico, pai pobre. Eu vi, eu era, desse tamanhozinho assim. Eu falei, caraca, eu falei, então talvez os conceitos que ele tenha todo me passado, toda essa visão, ele tenha lido no livro, porque ele já estava preocupado em investir melhor, em tomar conta das suas finanças. Então, um ponto é, cara, se prepara, porque desse jeito você já vai começar a preparar seu filho também. Aquele famoso poder do hábito, né? Exatamente. Esse livro é sensacional. E aí, eu queria perguntar, qual que é a idade que vocês acham, né, que vocês perceberam que é a idade ideal, assim, para começar a introduzir esses conceitos e por qual que é o primeiro passo nessa digamos, educação? Então vamos lá, você tem... Quando elas começarem a ter noção de números, vão melhorar isso. 3 anos de idade, 4 anos, conta até a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que é 8 e 2? Y, ela sabe que 8 é depois do 7, antes do 9. Nada além disso. Então, quando ela começa a ter noção de número, noção que 7 é maior do que 6, que vai ali para os 4 anos, 5, a gente começou a conversar um pouco mais detalhado e criou uma moeda própria. Porque ela não tem noção que 10 reais vale mais do que 8. Ela tem noção que é um pouco maior. Então, a gente criou uma moeda, na época chegou a ser o Mac Feliz. Então, tá vendo isso daqui? São 22 Macs Feliz. Tá vendo esse restaurante aqui? É 8 Mac Feliz. Na verdade, mentira. A primeira moeda foi massinha. Desculpa, não foi Mac Feliz, Slime. foi massinha. Que ela gostava muito de brincar de massinha. Ó, tá vendo esse passeio? São 8 massinhas dessa. Um exemplo, tô chutando aqui. Tem certeza? É muita massinha. Vamos mesmo fazer isso ou vamos guardar? Ou vamos fazer uma outra coisa mais barata que a gente pode fazer 2? Em vez de fazer só uma que custa 8, por que não 2 de 4? Só que isso numa moeda chamada massinha. Então, numa moeda chamada massinha e não uma moeda chamada real, dólar ou euro, elas começaram a ter noção que muita massinha é tal, menos massinha é tal. Então, isso já é começar a falar de educação financeira. Só que como ela não tem uma noção numérica grande, eu criei uma moeda chamada brinquedo delas, que elas gostavam. Legal. Então depois virou Mac Feliz e agora ela já começa a ter uma noção razoável de dinheiro. Às vezes ainda se perde, tipo, 1.000 e 8.000, ainda fica às vezes meio vagando, tentando entender, 8.000 eu sei que é maior do que 1.000, mas 8.000 eu compro o quê? A casa?
Às vezes ainda rola essa pequena viagem. Mas eu comecei por um brinquedo, então pega um brinquedo que teu filho muito gosta, eu acho interessante isso. Ele fala, tá vendo esse brinquedo? Ou uma comida, ou um passeio, ó. Só não pega uma coisa cara, porque aí você não vai conseguir fracionar. Uhum. Então, uma coisa que seja barata para você fracionar, e então depois disso ela passa a ter noção de dinheiro. Então, 4, 5 anos de idade ali já dá de boa. Eu vou contar um caso que foi este final de semana, inclusive, né? Final de semana anterior. Minha irmã mora em Portugal, minha mãe passou uns dias lá com ela, né? E aí voltou de viagem agora. Foi aniversário do Pedro, completou 8 anos, né? Aí minha mãe veio para dar o dinheiro, né? Ela dá dinheiro para ele. E aí ela ia dar R$200 para ele, aí sobrou euro, né? Ela falou, vou dar uma nota de 10 euros para ele também. Aí eu falei, mãe, peraí. Vou fazer um experimento com o Pedro. Aí eu peguei os 200, eram 2 notas de 100, troquei em nota de 50. Falei, você vai dar uma nota de 50 para ele e a nota de 10 euros. Uhum. Aí ela entregou para ele. Aí ele ficou contentão com a nota de 50. Ele, pai, a mãe me deu essa daqui, a avó me deu essa daqui de 10 euros também, agora eu tenho euro, ó. Eu falei, qual que você acha que vale mais, Pedro? Ele falou, de 50, é claro, né? Eu falei, porque você acha que as de 10 euros valem quanto em reais? Porque você não pode usar ela no Brasil. Se você fosse converter, você acha que ia ser quanto? Ele, R$10. Eu falei, faz tempo, filho, faz tempo que foi isso daí, entendeu? Eu falei, não, ó. Essa daqui, convertida, dá R$60. Ele me olhou com uma cara... Ficou chocado. Meu Deus! 120 reais. Meu Deus, é sério, pai? Eu falei, é. Eu falei, a avó então a avó me deu R$110, então? Eu falei, exatamente, a avó te deu R$110. Depois eu entreguei o resto. Então, essa questão dos números com as crianças... quando tiver noção do número mas aí você vai avançando ao longo do tempo. Você vê, com 8 anos eu já comecei a fazer a sementinha do câmbio na cabeça dele. CVM reguladores. Permite criança investir no exterior, nem que seja só em ações, limita isso. Elas têm investimento, vão começar a ter investimento lá fora, na verdade até tem, mas tá tudo no meu nome e da minha esposa. Permite menor de idade CVM. Ok não operar derivativos, eu entendo completamente. Mas investimento no exterior, Receita Federal, CVM, ajuda nós aí. Até porque, vamos lá, né? Elas não podem investir em S&P 500, em Apple, Aí pode comprar uns negocinhos que tem aqui no mercado local, que vamos lá, né? Vamos lá. Pô, então, CVM, Receita Federal, reguladores em geral, ajuda os pais, por favor. Educação financeira, só isso que a gente quer. Proíbe derivativos, continua apoiando. Até 18 proibido derivativos. Mas ativos não custa, né?